This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cadê a Hipótese Ruth? Apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego, vulgarmente conhecido como Rego GG. Fala, Paulo Bógio, grande Bógio PS. Como é que estamos? Estamos bem, você tá bem? Foi boa a semana? Foi uma semana muito boa, foi tranquila. Novamente recebemos aí bons feedbacks. E inclusive tem uma questão do amigo que levantou, ele perguntou por que eu lhe chamo apenas por Paulo Bógio. Sei. E meu amigo Francisco Barreto, né? Porque é o nome dele, na verdade, né? E aí não tem como chamar de outro jeito. O que tu acha de Paulão? Tem gente que me chama de Paulão. É sério? Tem um monte de gente que me chama de Paulão. Eu não entendo muito bem, porque eu não tenho 1,70 m, né? Não iria comentar isso não, mas é verdade. Mas chamam de Paulão. A família, em geral, me chama de Paulinho. Afinal, eles me viram Pequenininho, crescendo. Não muito, mas me viram crescendo. Não sei, eu fico feliz. Paulo Bódio tá bom. Pode ser, né? Meu nome inteiro é Paulo Sérgio Bódio, né? Ah, grande Paulo Sérgio Bódio. Grande Paulo Sérgio Bódio. Ah. É isso aí. E, Gabriel, então, estamos entrando aí no 5º episódio. A gente queria agradecer a todo mundo que está escutando. Hoje a gente chegou na marca de 1.300 escutadas em 3 semanas. A gente está muito feliz, muito satisfeito com a quantidade de pessoas que está se juntando ao nosso podcast. E tem sido uma alegria fazer o podcast e receber o feedback de todo mundo tem sido muito bom. Os feedbacks são dos mais variados, muitos feedbacks sobre os temas, muito sobre a forma, muito... E tem algumas coisas produzidas, discussões, inclusive, muito interessantes fora do podcast. Acho que esse é o papel, né? Essa é a ideia, levar a ciência de uma forma descontraída e correta, né? E com base em evidência científica e tal. E como a gente está falando muito de base em evidência científica, hoje nosso programa vai ser inteiramente dedicado a um psicólogo que é um dos grandes heróis da psicologia e que faleceu recentemente, que é o Daniel Kahneman. O Kahneman, eu digo que ele é um dos heróis porque ele trouxe muito da psicologia científica para aplicações reais e ele trouxe muito da pesquisa para coisas mais da estatística, da probabilidade e revelou uma série de questões fundamentais que, se a gente não compreende, a gente acaba entendendo o comportamento humano de uma forma um pouco equivocada ou até enviesada. Então a gente vai hoje dedicar esse episódio ao grande mestre Daniel Kahneman. O que você pode falar para a gente começar a conversa, Gabriel, sobre o Kahneman? Olha, posso falar que ele recebeu um prêmio Nobel em economia e que é curioso porque ele é um psicólogo. Exatamente. E esse Nobel foi muito interessante porque ele traz essas contribuições da psicologia para a economia, que vamos falar disso hoje, né? Exato. Então, que abriu, inclusive, uma área chamada economia comportamental. Comportamental. De certa forma, o Daniel Kahneman, muito do que ele fez ajuda a salvar a psicologia e a economia, né? Exatamente. Porque leva para a economia coisas que a psicologia tem a contribuir e traz para a psicologia as questões estatísticas, de probabilidade, que muita gente às vezes não entende que são tão necessárias, tão fundamentais para o aprendizado e para a própria tarefa de um psicólogo, né? Independente do setor que vai trabalhar. E eu acho que outra coisa legal para falar dele também é que ele sempre trouxe, né, conhecimentos muito interessantes e que até hoje são replicados, mas fazendo experimentos bem simples, na verdade. Exato. Então não usava nenhuma grande tecnologia, né? Estudou muito eye tracking, não rastreio ocular, mas era muito pesquisa com alunos, estudantes da universidade que trouxeram conclusões robustas, né, sobre o comportamento humano. E ele teve uma carreira maravilhosa também em termos de parceiros, né? E pessoas excelentes. Então,
boa parte da carreira dele, ele trabalhou junto com o Amos Tversky, mas também fez muita coisa com o Cass Sunstein, que é um jurista americano que escreve uns livros excelentes. O Cass, inclusive, quando o Kahneman faleceu, postou uma foto e fez um comentário mostrando uma das coisas que o Kahneman tinha de muito interessante, que ele dizia que ele aprendia enquanto falava, e o Cass Sunstein diz que ele aprende enquanto escreve, né? Então, os estilos diferentes, enfim. E ele interagiu com gente de primeiro time, o Paul Slovic, um pessoal da pesada mesmo, nessa junção aí dessa psicologia mais científica mesmo, né? E aí hoje a gente vai, então, dedicar esse programa ao Kahneman, e a gente vai falar de vários tópicos que o Kahneman estudou. Deixa eu só fazer uma pergunta. Passa. Ele falou que ele aprendia enquanto ele falava? Enquanto ele fala, sabe? Quando você está falando Ele mesmo falando, ele vai... você está discutindo, a gente está aqui conversando. Enquanto a gente está conversando, a gente está aprendendo. Por que você não... Eu achei engraçado o cara falando e vai aprendendo consigo mesmo na sua fala. Interessante. Não só consigo mesmo, porque ele está escutando do entendi. outro. Tá, fala do outro também, tá? Porque eu achei estranho só. Mas No diálogo, na no conversa. diálogo, perfeitamente. Mas falar também, eu não sei, eu tenho um pouco essa impressão minha, assim, de que quando eu tô, por exemplo, me reunindo com alunos ou conversando com você ou com outras pessoas, a gente acaba refletindo sobre coisas que às vezes a gente já tinha dado como certo e muda de opinião e aprende uma coisa nova. É a vantagem a vantagem do diálogo. Uma outra pergunta rapidinho antes. Esse Sunstein, ele foi o que escreveu depois o livro sobre o efeito Nudge É os autores do Nudge. Legal. E o Sunstein, eu tenho o privilégio de ter junto com ele um artigo. Legal. A gente fez na época da Covid, a gente organizou um time de 35 pesquisadores no mundo e a gente fez logo no comecinho da pandemia da Covid-19, e aí juntou pessoas da filosofia, da sociologia, da antropologia, enfim, de várias áreas para fazer um levantamento do que já se conhecia sobre tragédias e outras crises do porte da pandemia para orientar tomadas de decisão, né, políticas públicas e tal. E o Cass, ele é um dos caras que pensa muito essa questão da transposição da ciência para aplicação, né, com uma visão sobre essas discussões que o Kahneman fez muito sobre tomada de decisão em risco, incerteza, todas as coisas que a gente vai um pouco discutir hoje. Legal. Muito bem. Tem alguma coisa que você quer começar além dessas suas perguntas, Gabriel Gaudêncio Dorrego? Eu acho que começar com a pergunta principal é por que ele ganhou um Nobel em economia? Qual é a grande revolução para ele merecer um Nobel? Só constar que estava ouvindo um dia desse em uma outra rádio famosa e as pessoas meio que ridicularizando e brincando. Mas é isso, ganhou um Nobel por causa disso, é tão óbvio. E essa questão que não percebe, né? É óbvio hoje, mas não estava tão claro. O que foi que ele fez, Paulo Borges? Olha só, antes de falar o que foi que ele fez, a rádio que o Gabriel está falando é uma rádio que tem muita gente escutando, e é isso que preocupa, porque é muita gente escutando, pessoas falando de uma forma leviana, de uma forma irresponsável, e de uma forma que banaliza o conhecimento científico, banaliza a informação, e a gente vai criando um mundo cada vez mais, né, ajudando a criar um mundo mais superficial, né? Parte deve ser para ganhar pessoas, né, que escutam, e parte é fruto da própria ignorância, né? Eu acho que o pessoal não parou para ler. Teve um cara na rádio que ficou falando e o resto ficava ironizando. E eu estava andando no Uber no dia, ele falou assim: mas isso aí é para tirar onda mesmo. Eu falei: mas não percebem, é um espaço que seria legal para falar sobre alguém que, né, cara, trouxe revoluções bem interessantes para a economia e vira um espaço de brincadeira besta, né? Um negócio que eu acho que é uma perda de... É que, veja, já que você trouxe isso, antes de partir para a resposta sobre o que... Na verdade, já começa um pouco. É um dos exemplos bem interessantes que mostra como as pessoas, às vezes, inclusive sabendo dos dados científicos, não levam eles a sério, né? Quem está escutando e, por exemplo, gosta de basquete, já deve ter escutado a expressão hot hand, né? Que é o cara que está acertando a cesta e aí todo mundo acredita que... Ele faz uma cesta, né? Então ele vai, arremessa, acerta, ele vai, arremessa, acerta, ele vai... Quando ele acertou 3 na sequência, muita gente começa a falar assim: esse cara hoje está com a mão quente, né? Então passa a bola para ele, todo mundo distribui a bola para ele, e aquele que está errando mais é colocado na reserva e tal.
E muita gente interpreta isso como ele está num dia inspirado, ele está num dia excelente, hoje não tem erro, joga a bola para ele que ele vai acertar. Acontece que não é assim, né? Hot hand não existe, né? Quando você vai fazer uma análise, e aí alguns autores dessa geração do Kahneman, do Tversky, vários, eles foram olhar, um deles foi o próprio Tversky, né? Eles fizeram um levantamento dos arremessos da NBA para estudar isso. Quando você tem séries de arremessos, se aumenta a chance do próximo ser um arremesso Mas certo, aí certo ou não. E o que eles descobriram é que não não. muda É nada. que não muda nada. E aí é muito interessante porque você pega, por exemplo, o Stephen Curry, recentemente ele estava num programa, acho que era um podcast de esportes, e falaram para ele desses estudos, né, do Tversky, de vários, e basicamente ele ridicularizou, dizendo, eles não entendem nada, eles deviam sair do laboratório e ver como que é a vida e não sei o quê. E na verdade, assim, o que o Curry está certo é que, sim, existem sequências que ele pode acertar vários, mas o que ele não entendeu é que isso também faz parte da aleatoriedade, né? É, E isso são contribuições que o Tversky, o Kahneman e vários trouxeram, né, para mostrar que as sequências elas podem ser acerto, erro, acerto, erro, acerto, acerto, erro, erro, acerto, 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 erro, e elas são possíveis, né? Elas sim. não deixam de ser possíveis. Isso não explica um fenômeno de hot hand ou não. E aí, recentemente, outro grupo fez, né, outro levantamento sobre arremessos e praticamente chegou na mesma conclusão. Não existe essa história de mão quente, né? De estar acertando todos os arremessos, então toca para a pessoa, né? E são questões que a gente fala que parecem bobagem, que é aquilo que você estava falando, né, do camarada da Jovem Pan ridicularizando, mas isso, por exemplo, num jogo tem um impacto enorme, né, na escolha de quem está em campo, quem não está, para quem toca, para quem não toca. Mas isso pode ter impacto até em guerras. O Kahneman ajudou na orientação de um período de guerra sobre essa discussão de acharem que tinham mais bombas caindo num lugar e que isso não era aleatório. E aí queriam mudar toda a estratégia. Não funciona necessariamente desse jeito. E aí uma das coisas que é uma das grandes contribuições do Kahneman é que ajudar a gente a enxergar os fenômenos e tá mais protegido para não tentar achar que existe um padrão onde na verdade é aleatório, né? E tem um lado também interessante que se você escuta essa rádio, existem efeitos psicológicos de quem está ouvindo e que criam impressão sobre o cara que ele vai ser me ouvindo rádio, que é um negócio besta, que é uma coisa Uhum, óbvia. uhum, E é um efeito psicológico que é, existe, que a pessoa cria essa impressão inicial e acaba, às vezes, talvez tendo um pouco de preconceito depois, né? Ou isso. tem uma visão um pouco errada, deturpada, porque ouvi uma vez numa rádio. Que alguns autores, seguindo uma das ideias que a gente vai discutir bastante aqui, que é a da heurística, criou inclusive a heurística meio do afeto, né? Que Sim, é exatamente isso. Você passa a ficar enviesado por questões de ordem mais afetivas, né? E você vai criando uma série de caminhos diferentes pelo jeito que você está escutando. Mas então vamos voltar então, né, Gabriel, para aquela sua pergunta lá. Grandes contribuições do Kahneman. Isso que a gente já começou a falar fazem parte de contribuições do Kahneman e de colegas, né, incluindo o Tversky. Que mais? tem ele deu origem. Só, desculpa, eu tô com muito pigarro, que a sala aqui é fria, viu? Mas tá gostosa. Pode deixar. É, Quer desligar é o a ar-condicionado? adaptação. Não, porque eu tô com calor lá de fora ainda, então tô acostumando. Entendi. Ele tem a teoria da perspectiva, o Prospect Theory, né, Uhum, que é uma teoria que leva em conta efeitos psicológicos, como, por exemplo, questões emocionais em decisões econômicas. uhum, Então, a noção de utilidade, por exemplo, a percepção que ele teve é que se você pensa num enquadramento de ganho ou de perda, muda o impacto que você tem daquele valor. Então, um uhum, valor absoluto, sei lá, de R$ 200, se eu te coloco uma possibilidade de ganho de R$ 200, tu vai ter uma impressão. uhum, Mas se eu coloco um valor de perda, tu vai ter uma uhum, outra impressão. Então, por exemplo, eu vou lhe dar R$ 200, você fala, que maravilha, né? Ganhei uhum, R$ 200. uhum, Mas eu vou assim, eu vou lhe dar R$ 200 e não lhe dou, e depois fala assim, mas acabou perdendo dinheiro, por uhum, exemplo, uhum, né? Eu acabei não podendo lhe dar. Essa impressão inicial que você tinha o dinheiro, mas perdeu, tem um impacto muito maior do que você ganhar os R$ 200. uhum. Então, assim, isso não seria esperado para uma noção da economia, né, clássica, Tradicional. tradicional.
E aí acho que essa é a grande revolução, é pensar que ele quebra com esse modelo da economia clássica. E qual é esse modelo da economia clássica? Paulo Borges. Um clássico é o termo que inclusive os economistas criaram, que é o chamado homo economicus, né? A gente é capaz de racionalizar, de pensar em todas as variáveis e ter a resposta mais otimizada possível, né? E não seria propenso a erros por vieses e por outras coisas, né? Tá cheio de economista que continua ainda acreditando nisso, porque ainda não entendeu qual que é a natureza humana, né? Perfeitamente. E aí gera modelos, inclusive, que acreditam que vai existir, por exemplo, em um cenário de competição, essa clareza de alternativas, né? Esse modelo racional de decisão. Por exemplo, aquele modelo do equilíbrio de Nash, né? Levar em conta pessoas racionais que conseguem Exato. prever nas alternativas possíveis e os resultados possíveis. E o Kahneman vai mostrar que não, né? Então a pessoa não é tão racional, ele tem esses automatismos que levam a cometer alguns vieses, né? Sim. E aí vem a noção primeira de heurísticas. De heurística, antes ainda da heurística, você usou o termo enquadramento, a gente pode pensar até em outros exemplos, né? No inglês eles chamam de framing effects, né? A tradução seria efeito de enquadramento, mais ou menos, né? Uma tradução meio quase que literal, mas que dá ideia, né? Tem exemplos que são bem, acho que práticos para a gente imaginar isso, né? Por exemplo, você tá com uma doença, procura um médico, e aí conversando com o médico, ele te fala que a tua doença é grave, é séria, e você precisa passar por um procedimento cirúrgico, e que a chance de sobrevida e boa é de 90%. E a pergunta é, você faz ou não faz a cirurgia? E aí você pode pôr o mesmo problema, igualzinho, só que no final ele fala, olha, é importante, você tem que fazer a cirurgia, mas a chance de você vir a óbito durante a cirurgia é de 10%, você faz ou não faz. E o simples fato de como a gente enquadra a apresentação, né, do problema faz com que, no primeiro caso, as pessoas aceitem mais, no segundo caso, muitas pessoas preferem não fazer porque ficam com medo de vir a óbito por conta daqueles 10%. Só que 90% e 10% somando dá 100%. É a mesmíssima coisa. E aí, essas são sacadas que o Kahneman e o Tversky tiveram ao longo de experimentos que, como o Gabriel comentou no começo, experimentos simples de delineamento, né? Às vezes a gente fica pensando desenhos experimentais super complexos e às vezes na simplicidade a gente consegue responder a umas coisas bem, bem interessantes, né? Mas então vamos começar nas heurísticas, né, Gabriel? Tá. O que são heurísticas? Tá, então essa noção vem do nosso amigo Kahneman, ele tem um artigo que escreve com Tversky, se não me engano, no final dos anos 60, ou começo dos anos 70, que ele vai estudar decisão em situação de risco e ambiguidade, como, por exemplo, apostas. São situações onde você tem que estimar a chance de alguma coisa acontecer. Tá? E esse ato de estimar, essa estimativa que se faz, ele fala que boa parte desses processos de estimativa são automáticos. Tem base na experiência, tem base em impressões, né? Então, a heurística, ele fala que são esses atalhos mentais que a gente usa para resolver esses problemas do dia a dia, como, por exemplo, estimar coisas, eventos, né? Qual a chance que eu tenho, né? Por exemplo, sei lá, de morrer num acidente de carro, qual a chance de ser atacado por um tubarão, e você o tempo todo está estimando a probabilidade de eventos, né? E a heurística seria um atalho mental para fazer isso de forma rápida. Então, é basicamente uma estratégia de resolução de problemas. Exatamente. E aí, só para dar uma ideia, resolver problemas a gente pode resolver de várias formas, né? Pode ser na tentativa e erro, né? Eu posso ficar tentando e até ver a hora que eu acerto, né? Thomas Edison fez isso direto, até chegar, acho que na lâmpada, né? Um monte de tentativa e erro, enfim. Pode ser o método do algoritmo, né? Que é uma coisa mais encadeada, né? Quem está ouvindo é mais ou menos como se você fosse seguir uma série de fórmulas passo a passo até chegar no final. Você vai fazer igual fazer um exercício de física. Você quer calcular alguma coisa, você primeiro faz essa, depois você faz essa, depois você faz essa. Na heurística, já são atalhos, a gente não vai passar por todos esses, nem a tentativa e erro, nem pelo passo a passo, né? São respostas mais automáticas, que são baseadas em algumas coisas que vão, inclusive, diferenciar heurísticas umas das outras, né? E aí, que heurísticas que existem? Por exemplo, o que ele fala bastante é a heurística da disponibilidade. Então, você usaria um atalho para estimar
alguns eventos com base em quão fácil eles vêm à memória. Uhum, E isso que explica, por exemplo, a ideia de que muita gente tem de que o avião é muito mais perigoso do que o carro, né? uhum, Porque você tem filme de acidente de avião, quando o uhum. avião cai, sai no jornal. Você tem filme de cobra no avião, sequestro no avião, o ET no avião. Tem tudo com ET avião. Não ET no avião não tem filme disso, não? Eu acho que foi um episódio do Não, Arquivo X que tem uma não, parece. que o ET foi de avião, porque até onde eu saiba, se existirem ETs, eles vêm na sua própria aeronave, né? Sim, não, mas diga assim, aqui, que a gente sequestra Um no disco avião, voador. voador sequestrando o avião. Tem um filme que eu lembro que tinha uma cena dessa. Aham. Chegava um ET, não sei se será. Ó, eu já vi ET, não pessoalmente, né? Mas eu já vi ET em 2 meios de transporte. Tu já viu ET? Eu tô dizendo, não pessoalmente, Ah, no cinema, né? tá, tudo bem. 2 meios de transporte, sabe quais? Bicicleta. Isso, Aí, tá vendo? Gabriel, né? Eu Danadinho. Bicicleta e disco voador, né? Gabriel é cultura. Gabriel é cultura. Mas vamos voltar lá, heurística de Tá. disponibilidade. E aí, por exemplo, o que é mais perigoso, então? Ataque de tubarão, ou morrer por um ataque de tubarão, ou morrer por um ataque de vaca? E aí as pessoas, talvez, que não, hoje em dia tá manjada já essa Aham, pergunta, aham. né? E as pessoas falariam, tubarão, porque você tem filme de tubarão, Shark Tornado, você não tem Cow Tornado, não Aham. tem tornado de vaca, né? Aquele filme Não, A não. Vaca Assassina, não tem isso, né? E nem tem. Aqui eu queria até mandar um salve pro meu amigo André, que é um fã. Não, ele é fã de carteirinha de filmes de tubarão. É mesmo? É verdade. Tem uma. Eu não sabia disso, ele me contou um dia. Tem muitos filmes desses filmes de Shark Attack, né? Esses ataques de tubarão. E nesse caso, parece que tem tubarão que vem do espaço, tem Shark Attack do Tem. espaço. Você já viu isso? Não vi, mas assim, já vi que propaganda do Shark Tornado, que é um tornado levando tubarão. Isso, exato. Ele assiste todos esses. Grande André. André, um abraço. E aí, por exemplo, o que vem a questão do tubarão, eu morava em João Pessoa, É. e eu morava na praia do Bessa, uma praia maravilhosa, tá? E eu adorava tomar banho de mar. E um dia meu pai colocou para assistir, meu pai e minha mãe, né? Vamos assistir junto o Jaws, Aham. né? Que é o tubarão, né? O tubarão. esse é o primeiro é o do clássico, Steven do Steven Spielberg. Spielberg. E eu passei quase umas 2 semanas sem entrar no mar depois. De medo mesmo. De medo, porque eu tive a impressão que seria muito mais provável, né? Comecei a criar cenários de Aham. o tubarão me atacando e tal. Ou seja, a estimativa que eu fazia do risco do tubarão, e tem tubarão no Bessa, mas assim, dado um ecossistema muito equilibrado, ele não vai atacar uma pessoa. Uhum. Ainda mais eu que tenho as perninhas finas, né? Perninha fina e cabeluda, tem caranguejo que é mais gostoso. Essa cena foi. Cara, mas assim, ô Gabriel, Ah, não sei, acho que o tubarão, se ele pegasse só a perninha, ah. ia ser igual o pessoal no churrasco que come asinha de frango. Então, não é? exatamente. Obrigado pela analogia. Seria o caranguejo. Ficar chupando aqueles pelos do caranguejo, né? Com um molho de coco. Então eu Tá, fiquei. mas entendi. Eu fiquei com medo. E aí a ideia de que você tem essa heurística, esse atalho para calcular e estimar, no caso, né? Aham. Eventos como o risco do tubarão, né? Então, E aí, então, desculpa, então isso seria uma heurística de disponibilidade, isso, você. porque ela está baseada numa heurística de disponibilidade. Claro, nesse caso, a gente está vendo exemplos em que ela te deu um resultado equivocado, Sim, mas na base, a heurística de disponibilidade é você chegar numa solução baseada na disponibilidade da informação na sua memória, né? isso, funciona no geral. Porque a ideia é essa, algo que vem fácil à mente, né? A gente lembra com facilidade, talvez esteja relacionada a uma maior probabilidade de ocorrência. Sim, E isso é excelente como vantagem adaptativa, né? demais. Mas o problema é que às vezes a gente interpreta porque a nossa memória não é só por ocorrência, né? Isso. É, por exemplo, por saliência, né? Às vezes a gente lembra facilmente e por coisas que a gente fica impactado ou por coisas que passam mais na televisão e coisas do gênero, que acho que seria esse exemplo que você deu do avião O avião. e do tubarão, né? Se fosse para ter, em termos de morte, ia ter filme sobre queda no banheiro, né? Que ia ser, mata muito mais gente do que vaca, do que tubarão. Exato. Mas ninguém faz um filme sobre isso, né? Aham, aham. E essa é uma das heurísticas. Tem mais heurísticas. Mas acho que ainda a gente pode ficar um pouquinho ainda na heurística da disponibilidade. Tá dando história engraçada. E tem exemplo, né? História, não sei. A da canelinha foi boa, a sua perninha, asinha de frango. Muito obrigado. Não, imagina. Mas aí
trazendo a heurística da disponibilidade para vários cenários, né? Porque quem está ouvindo às vezes fica pensando, tá, mas por exemplo, eu que não sou da área, não trabalho com isso, como que eu posso pensar nisso? Quer ver umas coisas interessantes? Tem alguns estudos estudando, por exemplo, heurística de disponibilidade em casais, como que elas aparecem. Então, olha só que coisa interessante. Na tua casa, Gabriel, quantos por cento você contribui lavando a louça? Eu, por entender um pouco Kahneman, eu vou ser realista, eu sei que eu não Isso. contribuo tanto quanto minha parceira, e até situações comprometedoras aqui falar, né? De repente eu mando aqui, chega em casa tem problema. Entendi. Não, mas eu realmente lavo menos. Mas é que tu falou que eu vejo essa discussão muito em Isso. casais, tipo assim, quem faz mais? Quem faz mais? Porque normalmente na heurística de disponibilidade, se eu pergunto para alguém do casal, quantos por cento você ajuda com a louça, ou com a roupa, com a arrumação, ele vai falar das coisas que ele lembra, que são As coisas que ele ele fez. fazendo, porque ele não viu o parceiro ou a parceira fazendo. Aí eu vou na parceira e pergunto quantos que você faz, ela vai também ter a mesma resposta. Quando a gente soma, vai dar uns 300%. Vai dar uns 200%. E já tá a roupa tudo limpa já. Todo mundo lavou tudo. E isso é um problema, né? Porque aí você tem um erro de estimativa, e depois que você tem um erro de estimativa, agora você começa a ter consequências, né? Vira uma espiral, porque se eu contribuo com mais de 50%, talvez Tá seja injusto. injusto, talvez ela não ajude tanto, talvez ele não ajude tanto. Mas aí não é que ajuda ou não ajuda mais ou menos, são erros de atribuição de quem faz o quê. Porque a gente está se baseando na disponibilidade de informação que a gente tem. Essa é um exemplo que eu acho legal para a gente pensar no dia a dia, né? Eu achei essa Como a gente atribui, às vezes, coisas erradas nos relacionamentos, e como essa atribuição ela pode impactar negativamente a vida a dois, ou em grupo, enfim, amigos, né? No trabalho. Então, você pega num grupo de trabalho, eu sei o que eu estou fazendo de trabalho, mas eu não sei o que, que o outro está fazendo. perfeitamente. Se eu estiver atribuindo com base no que eu estou fazendo, talvez eu atribua que o meu papel no grupo é mais importante que o do outro. Perfeitamente. E aí eu faço com que a equipe, né, tenha vários problemas de atribuição. Agora, imagina todos do grupo tendo esses problemas de Isso é interpretação, você vai criando problemas no grupo, né? Por isso que a aplicação dos conceitos e das ideias que o Kahneman trouxe vai desde questões de relacionamento, por exemplo, familiar, casais e tal, até o mundo corporativo, trabalho em grupo, trabalho em equipe, né? Então são coisas bem importantes, porque a gente acaba tendo muitos vieses com base na disponibilidade da informação. E aí seria a ideia de que a heurística é o atalho, e quando esse atalho leva a erros no cálculo, na estimativa, que leva a esses problemas, seria então um viés. Um viés, seria um viés. A pessoa Uma está tendência no pensamento, no Exata, comportamento. ela está interpretando equivocadamente alguma coisa, tem um viés aí acontecendo, né? Esse do casal foi legal, porque eu acho que os temas que se discutem no bar sobre relações de casais, onde que mais aparece é isso, né? Tipo, poxa, mas eu fiz tal, e a pessoa não fez. Isso. E é legal que isso é um momento de reflexão. Você conversa com alguém de fora para ter essa percepção, né? Fala, não, bicho, eu acho que, né, pensa sobre isso. Ou então alguém fala assim, cara, eu acho que não foi bem assim, Uhum. né? Mas o tempo todo entra em impressões É. porque nossa percepção é limitada. E mesmo a gente que conhece as heurísticas, conhece os vieses, a gente também não está exatamente imune a isso, né? Perfeitamente. Muitas vezes a gente acredita que está fazendo mais do que o outro, e aí isso pode contaminar a relação, né? Por isso que saber disso não resolve, mas ajuda, porque em algumas situações, quando a gente acreditar que tem algo talvez seja injusto, talvez você possa pôr um pé atrás e vamos ver o que o outro fez. Bota na né? conta, né? Bota na conta, Vai fazendo exatamente. uma patrazinha ali. Aquelas coisas todas que estão feitas. Então, por exemplo, lá em casa, a Aline, minha esposa, ela cuida de todas as contas. Eu não consigo vê-la pagando as contas, porque ela está pagando a conta no aplicativo, no computador, ou às vezes no banco e tal. Mas imagina a quantidade de horas de trabalho que não são gastas fazendo isso. Claro. Mas o fato de eu não ver, às vezes pode gerar uma interpretação equivocada de que tá fazendo nada. Tá fazendo nada, tá lá no Instagram, tá lá, né, se distraindo, nada. Ela tá lá cuidando das contas. Então, a disponibilidade, que é essa baseada na informação que a gente lembra facilmente, ela também pode sofrer distorções dessas questões do dia a dia, né?
Claro. E aí falou um negócio que é interessante, que então essas heurísticas, esses viés, a viés surge por causa da heurística, Uhum. e a heurística tem origem numa questão humana básica, que é a gente tem uma capacidade limitada de atentar as coisas e É, perceber as coisas. É essa questão que a economia não tinha no começo da exato. percepção, que a psicologia traz, que o Kahneman fala assim, cara, vamos perceber isso. Uhum. Se a atenção é limitada, a gente vai ter que usar atalho em algum momento. O que Isso, isso vai gerar, isso. né? Porque você imagina a gente, por exemplo, tá numa situação em que, ao invés da gente usar uma heurística, a gente resolve usar um método de algoritmo. Então, você precisa, por exemplo, você falou do tubarão, né? Então, você vai entrar no mar. Então, antes de entrar no mar, o que você teria que fazer? Fazer um levantamento de todos os acidentes que aconteceram naquela região, a probabilidade. Você teria que fazer muito cálculo. Você ia Para ficar tomar um banho de mar. para tomar um banho de mar. Então, a heurística ela vem como um atalho para agilizar essa tua resolução de problemas, né? Então, facilita muito, né? O problema é que vem junto com esses erros, né? Se eu escuto falar num bairro que tem alguém que foi atacado, isso começa a rolar, eu vou ter essa memória e vai Uhum, me precaver de tomar um banho, né? exato. Mas isso Um também banho pode. no bairro? Tá Um tendo. banho no mar, né? Um banho no mar, Do entendi. bairro do Bessa lá, né? Entendi. Tá. É. Tá. E teria outras heurísticas que teriam uma relação com a disponibilidade, que é uma que é da Tem a heurística da representatividade. representatividade. Como que é essa aí? Aí você me pega. Essa aí é a ideia Você não aprendeu? Aprender. Isso aqui aí, momento da prova agora. É, Vai exato. chorar. Tem a ver com esse processo de categorização social que fazemos, que a gente cria estereótipos de grupos ou pessoas com base em características daquela pessoa, roupa, estilo, e a gente acaba criando esse estereótipo que é a forma mais geral de conceber um elemento de um grupo social, Uhum, né? Então, sei lá, motoqueiros de Harley Davidson, os uhum, caras que andam. Então já tenho na minha cabeça uma visão do que seria, né? uhum, Cara, morador de Santa Cecília, né? uhum, Que eu moro aqui no bairro, o cara que uhum. tem, né? Como Samambaia em casa, o disco do Belchior. Não é? E piso. A Aline me falou isso, eu também não sabia. Piso de taco, De taco, samambaia, Samambaia. disco do Belchior. E isso é o que marca o Saint Cecília. Em Santa Cecília. Aí tem o Faria Limer, né? Essas Aham. brincadeiras, na verdade, existem porque existe essa noção do estereótipo, que É. seria o elemento que mais representa aquele grupo. Tanto que se a gente fizer o contrário e olhar para uma pessoa vestida de um determinado jeito, ou andando de patinete elétrico, Isso. ou, né, carregando uns vasos e tá com uma roupa, a gente vai quase que já estimar, esse aqui é um Faria Limer, esse aqui é um Isso. Santa E Cecília. aí vai imaginar quais são os comportamentos dessa pessoa, o jeito que ela pensa, o que ela gosta. Tu vai criar todo um mapa mental do que essa pessoa, dessa categoria, Uhum, Faria Lime ou Saint Cecília. uhum, E aí você vai te levar a conduzir o jeito, uma conversa de um jeito, né? O uhum, jeito que tu vai agir com ela. uhum. E isso pode gerar também vieses no Sim. comportamento. Eu posso acabar atribuindo a você alguma coisa, um comportamento, uma forma de pensar que não lhe pertence, porque eu acho que Uhum. você é do grupo Isso. do que grupo você é. Eu não sei que grupo que eu sou. Vou pensar um grupo para você. Pensa um grupo. Mas esse que é a história, né? Você pode fazer atribuições erradas, porque ao invés de estar olhando para características que seriam prototípicas, que definem alguma coisa, você está olhando para características estereotípicas, né? Sim. E aí a gente está amarrando coisas que não necessariamente aquela pessoa tem, né? Não necessariamente ela compartilha de valores, de questões que um grupo carrega, e a gente está atribuindo em função só de alguns atributos, né, físicos. Facilita para localizar grupos, por isso que é uma heurística muito poderosa, mas também traz erros, né? O Kahneman tem um exemplo clássico de estudos dele, que é aquela ideia, né? Imagina uma pessoa pequena que usa óculos, que gosta de literatura russa e tal, e aí depois pergunta: você acha que ele é um caminhoneiro nos Estados Unidos ou você acha que ele é um professor na Ivy League? A maioria vai direto para o professor da Ivy League. Por quê? Por conta dessa descrição de alguém que usa óculos, que gosta de literatura, e também pela altura da pessoa e tal, porque não caberia dentro do estereótipo de um caminhoneiro e tal. Na verdade, o que está mostrando é um viés importante, né? E se a gente parar para fazer as contas, quantos caminhoneiros existem nos Estados Unidos versus quantos professores tem na Ivy League? Elimina todos que leem, que não sei o que são pequenos, que usam óculos e tal. A gente vai ver que tem uma chance bem maior de ser o caminhoneiro. Mas a gente foi, por essa heurística de representatividade, levado a atribuir que era o professor de literatura, né? Então aqui o que a gente está vendo é a heurística é um atalho mental poderoso,
Mas, em função do como a gente constrói as redes de informação e a nossa memória, ela pode, se a gente construiu com algumas características não exatamente corretas, alguns viés, a gente pode ter respostas enviesadas, né? E eu acho que isso faz muito parte desses viéses sociais que explicam boa parte de confusões e problemas, de conflito entre grupos, por É. exemplo, né? De você falar, o cara torce para time tal, e você Uhum. cria todo um padrão do sujeito, Exato. e você acaba acreditando que aquela pessoa é muito diferente de você, quando na verdade boa parte, né, das necessidades dela são idênticas às suas. Exato. Né? E você fala assim, o cara é palmeirense, ou Uhum. corintiano, o cara anda de tal, de moto, de carro tal, então deve ser um playboy, deve ter não Exato. sei o que lá. Na política isso foi muito marcante, né? Então o uso de termos para designar, falar que o cara é um bolsonarista, o cara é um lulista, o cara é um cirista, Uhum. cria essa imagem do que é a pessoa e você acaba criando mais essa visão. É. Fica saliente a É. diferença, É. quando na verdade nem é real, né? É. Às vezes dentro do grupo deles tem muito mais diferença, É. né? Do que a gente imagina. Não, exatamente. Você pega um rótulo, que na verdade só está dizendo para quem ele vota, e enche de coisa, né? Exatamente. Tudo, né? Desde como ele vê as questões religiosas, as questões sociais, as políticas, tal, né? Junta uma série de coisas, e aí como se todo mundo pensasse exatamente Igual. daquele jeito. É. E uma outra coisa que os algoritmos das redes sociais usam muito, que são exatamente a ideia das heurísticas, é porque eles ajudam a polarizar bastante isso. Então, você, quando olha para as redes, parece que o mundo está acabado, né? Verdade. Porque, na verdade, você entra em algumas heurísticas, incluindo muita questão afetiva e alguns valores morais, e, na verdade, é o que você falou, né? Do outro lado, não necessariamente a pessoa é tão diferente de você, que talvez você conversasse, vocês iam achar pontos de convergência muito mais facilmente do que todas as divergências e tal. Deve ter gente ouvindo e falando assim, não, é impossível conversar com fulano que pensa desse jeito ou daquele, que votou nesse ou votou naquele. Mas talvez, se você não soubesse que ele votou nesse ou naquele, a conversa fluiria. Exatamente. Ela fluiria mais fácil, porque a gente compartilha muitas coisas, né? A gente não é só discordante. E essa é uma coisa interessante que nos últimos anos está acontecendo. Muitos dos estudos sobre esses fenômenos grupais, eles sempre mostravam que a gente sempre tinha muito mais um amor pelos membros do grupo do que simplesmente um ódio pelos outros. E agora está ficando uma coisa estranha. Muitos grupos estão se formando não pelo que eles têm em comum, mas pelo que eles divergem dos outros. E aí a gente vai criando esse cenário. E as redes sociais, elas polarizam como se fosse tudo desse jeito, né? Tem muita gente explicando que isso tem ocorrido em função até dessas redes sociais, né? Estão Exato. criando esses movimentos de bolhas, né? Exatamente. Chama de echo chambers, né? Essas câmaras de eco. As pessoas ficam só reproduzindo aquela conversa e o outro se torna muito mais ameaçador, se torna muito mais distante. E esses estereótipos aumentam, né? Marcam demais. Interessante isso. Tem uma literatura recente muito forte nisso. A gente vai fazer um episódio dedicado a esse tópico, porque esse é um tópico bem importante, como que os algoritmos estão forçando as pessoas a assumirem, inclusive, posições que não necessariamente elas teriam facilmente, e formando grupos que parecem muito radicais e que uma parte né? Sempre você vai ter os extremos, mas tem uma parte que não é, que ela tá mais no meio do caminho e tal. Teve uma vez que eu estava no bar e aí chegou um rapaz e ele começou com um papo de tipo, do negócio de vacina da China, vacina e tal. E até assim, é interessante pensar que o ser humano tem esses padrões, até de comunicação, né? As conversas que ele tem no dia a dia, ele acaba tendo esse rol de papos, de assuntos que ele vai pegar na internet. Esse é um perigo também um pouco, né, dessas redes. Ele chegou com esse papo já meio... E eu gosto muito da reflexão. Então, meus amigos correram da região, eu fiquei lá sentado, no sozinho na mesa, e o cara sentou do meu lado. Aí ele começou, não sei o que, todo comunista tem que morrer. Aí eu falei, tá, mas vamos começar a exercitar um pouco essa visão, né? O que é um comunista para você? E o comunismo matou, mas tu acha que, por exemplo, o capitalismo também não matou gente? Acho que também tem matado. Aí você começa a flexibilizar essas ideias sobre esses grupos, estereótipos, tal. Chega um ponto que o cara terminou depois de 1 ano e meio de conversa, claro que a cerveja ajudou, a falar, tipo, cara, nesse ponto eu acho que eu sou um pouco comunista. Ele começou de matar a galera até ser um pouco. Então, assim, era só uma ideia de sentidos, de significados, de entender que poderia representar para ele uma ameaça. Uma ameaça, na verdade, ele falou, cara, você é um cara muito legal. Tá? Eu falei, pô, todos nós somos, né?
Porque eu falei, a gente tem vontade de comer, de cagar, de ficar inseguro, Aham, aham, temos aham. necessidades básicas e idênticas, cara, né? É. Não é isso nada mais importante do que Uhum. uma questão política. Foi bem interessante esse exemplo, que é isso. É bem por aí mesmo, é bem por aí. Ô, Gabriel, tem uma outra contribuição também do Kahneman, bem interessante. Isso eu uso muito quando eu começo no curso que eu dou na faculdade, numa disciplina que é uma cadeira básica da psicologia, que é Neurociências dos Processos Psicológicos Básicos. Eu sempre começo falando um pouco da necessidade da psicologia científica, e eu, antes de explicar qualquer coisa, eu faço um teste, eu faço um teste geral com os alunos, sem eles saberem da teoria por trás, e não tem erro. Sempre acontece do mesmo jeito, é um efeito ultra robusto, que é o efeito de ancoragem. Isso é legal. Esse é bem legal. O efeito de ancoragem é o seguinte: imagine que eu vire para vocês que estão escutando e fale assim: você acha que Gandhi morreu com mais ou menos de 140 anos? Claro, vocês devem estar falando, não, 140 é muito. Mas provavelmente a resposta de vocês vai ficar entre 100 e 120. Se eu pegar e falar assim, você acha que Gandhi morreu com mais ou menos que 18 anos? Claro, 18 anos vocês devem estar imaginando, não, ele não é um líder revolucionário jovem, é um jovem líder. Mas provavelmente a resposta de vocês vai ficar por volta de uns 40, 45 anos. Então, assim, basicamente o efeito de ancoragem é um efeito que o Kahneman e outros estudaram muito, é a ideia de que a gente responde influenciado por alguma informação que o ambiente está te fornecendo. Quando eu faço essa pergunta, por exemplo, do Gandhi, é sempre do mesmo jeito. Metade da sala eu passo um formulário, eles não sabem, metade um formulário ancorando para baixo e o outro para cima. E a diferença é brutal. Tem um que eu pergunto, que o Kahneman também fez um experimento dele, que é o tamanho da sequoia gigante, que é uma árvore, né? Então eu coloco, você acha que a sequoia gigante tem mais ou menos que 500 metros? Você acha que a sequoia gigante tem mais ou menos que 10 metros? Não tem erro. Para um grupo, a sequoia gigante fica maior que o feijão o pé de feijão do João. E para outros, cara, a sequoia gigante é Um bonsai. é um bonsai, exatamente. É. Então, esse é um efeito enorme. E aí a gente vai pensar isso na vida real. Estratégias de venda Demais. fazem isso o tempo inteiro. Por isso que quando esses, né, dessa rádio estavam meio que Assim que é óbvio. óbvio. Esses conhecimentos que o Kahneman traz, se a gente conhecer, a gente pode se proteger um pouco de muita coisa do dia a dia, de venda, de negociação, de uma série de coisas. Influencia até gente experiente. Tem um estudo muito interessante de ancoragem, que eles pegaram corretores de imóveis, então as pessoas sabem o valor de imóveis, e pediram para eles darem estimativas de preço para venda de vários imóveis. Só teve um detalhe: para metade, eles falaram: olha, os proprietários estimam que seja mais ou menos esse valor, e jogaram um valor alto. Para o outro corretor, os proprietários estimam que seja mais ou menos esse e jogaram lá para baixo. Influenciou. Pingo influenciou os corretores de imóveis, atribuíram valor para o imóvel, influenciados por um valor arbitrário que supostamente saiu da cabeça dos proprietários. Olha só que coisa incrível, né? Isso E é o legal. pior, quando perguntaram depois para os corretores de imóvel, como você chegou nesse preço, ele falou tudo, menos Isso. que tinha sido influenciado pelo valor do Proprietário. proprietário. Ou seja, ele não percebeu. Esse estudo depois foi feito em faculdade com estudantes de administração e economia, o resultado igual. Só teve uma diferença. Nesse caso, eles colocaram que talvez pudessem ter sido influenciados pelo preço, pelo valor dos proprietários. Então, eles pelo menos entendiam que alguma influência aquilo deve ter tido. Os corretores nem perceberam. Eu acho que essa é a grande revolução do Kahneman, é a ideia de que o valor subjetivo que se faz das coisas depende da referência. Não existe isso hoje. Claro, não é absoluto, né? Precisa subjetivo, mas assim, sempre está dependendo da referência. Tem um exemplo legal com isso, que é a história do vinho, né? Que eles... Assim, se você pega pessoas experientes e sofre esse efeito ancoragem, pessoas que não têm experiência, então, vai na voadora, né?
que é a ideia de que você vai comprar o vinho. O que é um vinho bom? Uhum, Para quem não sabe o que é um vinho, você vai no mercado e você vai olhar os vinhos da prateleira. E uhum, o vinho bom, pelo menos para mim, é fazer um estimativo no valor médio, né? aham, Não pode ser muito barato, que seria um vinho, né? aham, E nem muito caro também, que eu não vou pagar um vinho de R$ 300, né? aham, Aí aham, você acaba fazendo a média ali. aham, E aí tem uma questão que eles fazem muito nas gôndolas, que é você pegar e colocar um produto muito alto no meio dos produtos para você começar a aumentar esse valor médio estimado para uhum, falar, beleza, um vinho de 50, R$ 100, eu vou comprar um de 70 ali. Aí você bota um vinho de 300 conto no meio ali. uhum. Aí você começa, bom, um vinho de 50 300, acho que um de 120 seria mais interessante. Exatamente. Então é efeito clássico de coragem aplicar no mercado. Isso eles Aplicado em fazem isso é, demais, cara. é. É por isso que tem uma dica excelente para negociação, que é quando você estiver negociando, se alguém colocar um valor muito exorbitante, não adianta nem entrar na negociação, Já começou com a referência aí. porque ele já está te forçando a negociar num valor ou muito alto ou muito baixo. Isso. Então, você chega numa situação em que a pessoa te fala assim, olha, isso aqui vai custar tanto. Se ele estiver muito fora do valor de referência, qualquer tentativa de negociação pode ter certeza que vai ficar muito acima do valor que você deveria pagar por aquilo ou deveria receber. Teve uma situação uma vez, Gabriel, que foi quando faleceu meu tio-avô, tio Marcelo. E ele colecionava muitas coisas, enfim. E ele tinha muitos livros, tinha uma coleção enorme de livros e tal. E tinha uma parte grande que eram livros que a gente já tinha, livros repetidos e tal, mas era muita quantidade. E aí, essa parte desses livros, algumas coisas a gente guardou, enfim, e algumas partes eu chamei um sebo para avaliar. E eu tinha uma ideia de quanto que o sebo vende, aquele tipo de livro, porque não eram obras exclusivas, eram livros bem clássicos, conhecidos e tal. E eu conhecia o valor que eles vendem pelo Estado, você coloca uma margem de lucro que eles vão ter, e eu fiz um cálculo, na verdade era muita quantidade, né? Tinha muita quantidade. E eu fiz um cálculo. E aí o rapaz do sebo chegou e ofereceu algo que era muito, muito abaixo, mas muito abaixo. Assim, a minha reação foi simples. Não tem conversa, não tem negociação, abri a porta, encerrou a conversa. E aí ele falou, não, dá o seu valor. E aí essa é a sacada. Não dá o seu valor, porque não existe valor. Claro. Qualquer valor que você tentar colocar ainda vai estar ancorado no número O dele. número Eu dele. falei assim, não tenho como colocar valor. Você colocou num valor tão fora do lugar que eu não tenho nem como negociar. Aí ele ficou ainda tentando, a uma hora que ele saiu, telefonou para o chefe dele, lá, o dono do sebo, e ele voltou com um valor que era completamente diferente. Era um valor, acho que era pelo menos 15 vezes acima do valor que. Umas 15 vezes acima do valor que era o preço que ele deu originalmente. Imagina se eu fosse tentar negociar, se na largada eu ia falar assim: não, tudo bem, você me falou 100, mas o que eu quero é 15 vezes isso. Não faria sentido nenhum, Faria, não. né? Então, quando o valor é muito exorbitante, não entra. E o mesmo o oposto, alguém vem, você está comprando alguma coisa e a pessoa te fala assim: olha, esse produto ou esse serviço custa não sei quantos, né, R$ 1.000 e está muito fora. Não tem o que negociar. Colocou num lugar tão longe, tão distante, que qualquer negociação você sempre vai sair perdendo, né? Sempre vai sair perdendo. E esse é um dos aprendizados que a gente ganha muito com os trabalhos do Kahneman. Essa parte de negociação, eu sempre tenho uma regra na minha cabeça, que é uma regra dos 20%. Que eu jogo essa margem possível Uhum, de negociação para mim, uhum, eu também imagino que para o outro, né? uhum, Mas quando uma pessoa não negocia muito ou dá um valor muito estranho, aí fica uma coisa que exato, perde a referência. exatamente. Essa questão de referência tem uma coisa também que a economia comportamental traz, que é a ideia do default, Aham, um padrão, né, de aham, pensamento. A gente escolhe uma coisa ou pensa de um jeito e aquele valor fica na cabeça. Tem um experimento interessante que é do Dan Gilbert, que aí, só para saber se tu consegue explicar o que acontece. hum, Aí, o exemplo é o seguinte: você vai para o cinema, uhum, você tem R$ 40 e você compra. Você tem R$ 80 e você compra o ingresso de R$ 40. Comprou o uhum, ingresso, vai para o cinema. uhum, No meio do caminho, tu perde o ingresso. uhum. Tu chega lá, tu compraria outro ingresso por R$ 40 para poder assistir o filme? É, você está perguntando se eu faria isso, né? Sim. Ah, rapaz, eu não sei se eu tivesse. Cara, difícil, né? Porque
R$ 40 é dinheiro, né? Dinheiro, chegou lá e falou, já paguei 40, É. vou pagar 80 essa Vou pagar porra desse 80 nesse filme, cara. exato. Dá uma brochada, né? Não sei se tanto, né? E aí ele perguntou pro pessoal, e uma galera muito grande, né? A maior parte das pessoas respondiam que não pagariam. Não pagaria. Aí fala agora, imagina outra situação, você vai pro cinema com R$ 80, aí você perdeu 40 no caminho. Você chegou lá com os 40, você compraria o ingresso? E aí as pessoas falam que comprariam. Compraria o ingresso. Aí ele fala, cara, curioso, porque nos dois cenários você tá com 80, 80 perdeu 40, Exato, e é um papel, né? Que é um Exato. ingresso ou dinheiro. exato. Mas a questão do default, né? Você fala assim, cara, já comprei o ingresso. Aham, Na tua cabeça o ingresso custaria R$ 80. É. Nos dois casos seria R$ 80. exato, é. Mas, O que você perdeu no primeiro seria o próprio ingresso, né? E no outro não, exatamente. no outro aquele dinheiro não era do ingresso, Não né? era do ingresso. E a noção de perda, você impacta e fala, cara, não vou pagar mais. Exato, exato. Interessante. Esse exemplo eu Essas coisas são muito interessantes, são muito interessantes. achei divertido. Gabriel, a gente já está chegando aqui mais para o finalzinho. Tem algum outro exemplo, alguma outra coisa que você queira dar? Tem um exemplo bem legal que tem até no livro do Kahneman, que eu acho que é interessante, que é uma coisa que ele também fala muito, que é o como a gente avalia errado os efeitos que aparecem quando a gente tem poucos dados, né, ou muitos dados. E aí um dos exemplos que ele dá é um estudo que a Fundação Gates apoiou, e que a ideia era estudar quais são as escolas que têm melhores resultados, porque essa é uma pergunta super importante, né? Porque você vai ver o que diferencia a escola A da B, de maneira que a A seja muito mais efetiva e eficaz no ensino e na aprendizagem dos alunos do que a B e tal. E aí um dos dados que a Fundação Gates encontrou, levantando muitas escolas, foi que as escolas menores, elas tinham os melhores resultados. E aí, automaticamente, qual que é a ideia, então? Vamos diminuir o tamanho das escolas, vamos dividir, né? E a gente consegue explicar até isso com causa e efeito, né? Bom, a escola é menor, deve ser um trabalho mais cuidadoso, mais artesanal e blá, blá, blá. Só que o que os autores começam a mostrar, e o Kahneman é um desses que sinaliza isso muito bem, é um problema do tamanho. Ela, por ser menor, eu tenho menos dados sobre ela. Se eu tenho menos dados sobre ela, aumenta a chance de eu ter resultados extremos, ou muito bons ou muito ruins. Tanto que aí retornaram os dados que a Fundação Gates tinha levantado, e uma das coisas que eles acharam é que, assim como as menores tinham os melhores resultados, as outras menores tinham os piores resultados. E olha só o impacto que isso teve numa mudança, um monte de diretor de escola que de repente começa a pensar, ou o prefeito, vereador, ou não sei o que, né? Imaginando como que eu faço então uma escola ficar melhor. Bom, então talvez eu tenha que fazer escolas menores e tal, porque isso é importante e tal. Não, só estava errado por uma questão probabilística, né? Eu tenho poucos dados, a chance de ser extremo é maior do que se eu estivesse olhando uma escola grande. A escola grande, na verdade, ela está me dando mais informação, né? Sim. Eu tenho uma distribuição melhor dos dados, né? Pô, Bill Gates vacilou com isso, cara. Rapaz. Poxa, Bill Gates, tô brincando. Bill Gates, o que você está fazendo com seu dinheiro, meu amigo? Mas olha só, isso que é muito doido, né? Porque a gente está pensando numa fundação com investimento pesado, pesquisadores sérios, mas que passou batido numa coisa que é básica em pesquisa, em comportamento, em outras áreas, que é a questão da amostragem. Qual é o tamanho da minha amostra? Isso é uma pergunta central, né? E a psicologia carece muito disso. Tem muita gente que acha que tamanho de amostra é uma bobagem, né? Dá para fazer pesquisa com qualquer número. Não, tem que calcular o tamanho. E aqui, para meio que fechar a história da rádio, olha o impacto que isso tem, por exemplo, em investimento financeiro em educação, né? Pois é. Uma sacada dessas que foi errada gera investimento em coisas erradas, né? Tem um exemplo legal também, que é um outro que o Dan Gilbert fala em outro vídeo do TED. Tem uns TEDs bem legais nesse tema, que é um exemplo de se você vai premiar a pessoa por um comportamento ou a forma de fazer essa premiação, ou se você vai fazer um modelo diferente que é de penalização. Então, a ideia de ganhos ou perdas, né? Então, era um pessoal que tem um programa para seguir e tomar remédio, etc. E se ele seguisse direitinho os dias de tomar o remédio, ao final ele ganharia um valor X. E para um outro grupo ele testou o contrário, dava o valor inicial para a pessoa, já dava o X, e para cada dia que ele não tomar o remédio, ele perderia um valor do inicial. O mesmo valor, vai perder do mesmo jeito. Mas falou que esse grupo que recebeu o dinheiro no começo e perdia para cada vez que não tomava, aderiram muito mais.
né? Então, na percepção de perda, tem um dinheiro é meu já, né? É, Tem aquele efeito de dotação, não que é meu, né? Eu dou um valor para ele exato. diferente, né? Eu tô perdendo um impacto que é muito maior. Outra coisa é a possibilidade de não ganhar, né? Não ganhar. Então, É. aquela questão, vai premiar o filho, dá o prêmio no começo, vai punindo aos poucos. Ai, olha só. Lide, me escuta, protege o Romeu. Gabriel tá cheio de ideias aí pra testar. Tem o Felipe também, vou deixar com ele. Então, deixa o Felipe também. Ele tá mais velho, ele vai. Eu vou fazer Tadinho dos experimento. bichinhos. Meu Deus do céu. Tem um outro só pra acabar, que isso é legal, dá tempo ainda? Dá tempo, a gente tá em 55 minutos, acho que é o nosso maior episódio. Então eles merecem. Kahneman merece. É uma Kahneman merece. Mas tem um que não é nem do Kahneman, mas é um exemplo que esse cara dá também, o Dan Gilbert, que é engraçado, que era um caso dos pais que tinha, falando de criança, né? E aí tem uma escola que o pessoal deixava para pegar o filho no final, né? Só que às vezes estava acontecendo nesse lugar lá, não sei qual era o país, que os pais estavam atrasando e as crianças ficavam esperando, e o pessoal da escola foi ficando chateado, né? Porque estava deixando, era para pegar 5 horas da tarde, chegava às 5h30 e tal, não sei o quê. Aí falou, cara, vamos dar um jeito de fazer isso, né? Vamos punir esses pais, vamos aplicar uma multa se atrasar. Aí falou, quando aplicou uma multa, um valor pequenininho, disse que o pessoal começou a atrasar muito mais, né? Porque eles estavam pagando agora pro cara ficar com o filho na escola, né? Então chegar de 6 horas da noite e falar, paguei $5 aqui, da noite. É mais barato do que a Foi babá, muito mais barato. E aí foi, cara, foi um erro, né? Um grande erro. Como diz Faustão, errou! Mas olha que loucura, né? Acho que. Eu espero que o nosso podcast um dia chegue no ouvido desse pessoal que acha que essas coisas são bobagens ou que são óbvias, né? Não. Quantidade de dinheiro, de recurso, de tempo que a gente pode otimizar conhecendo coisas como essas que o Kahneman e outros, né, trouxeram à luz. É isso, Gabriel. Chegamos aí ao final de mais um episódio, nosso 5º episódio. Pessoal, obrigado pela audiência. Continua seguindo a gente. O Instagram está crescendo. A gente também, para quem não está no Instagram, a gente tem também o Facebook e o Twitter. E continua seguindo o podcast pelos links, pelas plataformas que vocês já seguem tradicionalmente. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu, Paulo Borges. Até a próxima, galera. Abraço.